Olá, sejam bem-vindos ao portal Atualidades do Direito e nesse programa discutindo o direito ambiental. Estamos recebendo 3 referências no direito ambiental brasileiro, o professor José Rubens Morato Leite, a professora Silvia Capelli e o professor Alexandre Haslam. E agora o doutor Alexandre Haslam. Doutor Alexandre, que é membro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, possui mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Prazer recebê-lo, doutor Alexandre. E eu gostaria de perguntar, de indagar ao senhor sobre a responsabilidade civil, os contornos da responsabilidade civil ambiental, em especial a responsabilidade do financiador. Bom, é um prazer estar aqui acompanhado pelo professor Rubens, pela doutora Silvia. A responsabilidade jurídica, em termos gerais, é um desafio para a sociedade, não atual, mas para a sociedade transcendente. O que nós imaginamos é que essa conformação da responsabilidade jurídica ela tem que se dar para atender às exigências da sociedade. A inclusão do financiador ou das instituições financeiras no rol daqueles possíveis apontados como responsáveis por danos ambientais é uma decorrência lógica e temporal da necessidade desse reequilíbrio econômico-jurídico que a sociedade exige hoje em dia, mas tem que ficar muito claro que o que se pretende com a consideração do financiador no âmbito da responsabilidade jurídica é muito mais um enforcement para a prevenção de eventuais riscos, ameaças ou danos ambientais. Logicamente que a gente não dispensa a possibilidade de atuar repressivamente contra o financiador, mas o foco de ter o financiador como um dos possíveis obrigados à prevenção ambiental é justamente o caráter preventivo. Não se ignora que hoje em dia as grandes obras e a economia toda num país capitalista como o brasileiro depende muito da concessão e do acesso ao crédito. Então o crédito acaba sendo um bem de produção que ele o acesso ou não a esse bem de produção vai acabar modulando a produção e o consumo e, obviamente, impactando os recursos naturais ou os recursos ambientais. Nós temos grandes obras de infraestrutura, né, que criaram alguma polêmica do ponto de vista ambiental, que acabaram chamando a atenção também para essa responsabilidade socioambiental dos bancos, das instituições financeiras, né? Recentemente, agora, neste ano, o Banco Central editou uma resolução prevendo que as instituições financeiras que pretendam emprestar recursos para obras que impactem socialmente ou ambientalmente, eles precisam ter uma política de responsabilidade social interna do banco, para que eles possam avaliar os impactos sociais e ambientais dos projetos que são postos à concessão do crédito. E, para concluir essa parte inicial, é muito bom dizer que a grande parte, se não a totalidade dos recursos que são emprestados por instituições financeiras públicas ou privadas no Brasil são recursos do Tesouro Nacional. Então, a possibilidade de chamar os bancos à responsabilidade de melhor aferir os projetos que irão financiar é, na verdade, também, além de proteger o meio ambiente, proteger a sociedade, é proteger a própria riqueza financeira nacional. Ok, obrigado, doutor Alexandre. E com os apontamentos iniciais dos professores, encerramos o nosso primeiro bloco, convidando você para que acompanhe o desdobramento dessa discussão. Aguardo vocês no segundo bloco. Retomando o nosso segundo bloco no portal Atualidades do Direito, discutindo nesse programa o direito ambiental com os professores José Rubens Morato Leite, professora Silvia Capelli e professor Alexandre Haslam. Professor Alexandre, no bloco anterior, o senhor pontuou a responsabilidade civil em matéria ambiental, abordando, em especial, a responsabilidade do financiador. Eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar as discussões do contexto da inserção das instituições financeiras, dos bancos, na responsabilidade do financiador. Bom, inicialmente, o cenário brasileiro é um cenário de economia capitalista.
Então nós temos que compreender bem que a atividade econômica no país tem várias espécies. Uma das espécies de atividade econômica é a atividade financeira. A atividade financeira nos últimos anos tem ganhado grande importância por conta da forma como cria condições objetivas para que outras atividades econômicas possam empreender. Então nós temos a atividade econômica de produção de bens e serviços e nós temos uma atividade financeira que proporciona essas demais atividades. Então nós podemos ter o seguinte cenário: a atividade financeira como uma atividade meio, criando condições para a atividade fim, que é a atividade de produção de bens e serviços. Nesse passo, há que se localizar também aonde estão as instituições financeiras, os bancos, nesse cenário econômico. Bom, inicialmente, a gente, partindo da própria Constituição de 88, nós temos um sistema financeiro nacional vocacionado a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, essa é a mensagem que o caput do 192, que é um caput órfão, né? Os parágrafos foram todos extirpados, e que ele aponta já para uma possibilidade quase cogente, do sistema financeiro como um todo participar do desenvolvimento do país. Esse sistema financeiro é formado pelos bancos públicos, pelos bancos privados também, pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, e isso tudo vem muito bem regulado pela própria lei das instituições monetárias e creditícias no Brasil, uma lei bastante antiga, e que diz ali que o Conselho Monetário Nacional vai ter uma política de regulação do crédito para promover o desenvolvimento do país. Bom, então nós temos aí já duas possibilidades legais que nos deixam bastante, já num caminho bastante claro a respeito da qual é a função social do sistema financeiro. Desenvolver o país de forma equilibrada e atender os interesses dessa coletividade que habita o país. Nós temos ainda uma lei das sociedades anônimas em que num determinado parágrafo único, salvo engano, o artigo 116, parágrafo único, diz lá que o acionista controlador da empresa, da sociedade anônima, ele deve realizar o lucro dessa empresa, realizar os objetivos dessa empresa, e ele também deve respeitar aqueles que nela trabalham e também deve, e aí é uma característica sensacional desse artigo, ele diz que o acionista controlador, apesar de ser obrigado a realizar o lucro dessa sociedade anônima, ele precisa respeitar lealmente os interesses da comunidade em que ele atua. Então a função social das SAs e do próprio acionista controlador está bem plasmada nesse parágrafo único do 116. E o interessante, voltando para a questão dos bancos, é que no Brasil os bancos só podem funcionar na forma de sociedades anônimas. Então eu não tenho como compreender que um banco possa exercer uma atividade no Brasil sem respeitar aquela função social da sociedade anônima, que também tem uma relação muito forte com essa função social do sistema financeiro. Então os bancos, podendo e devendo somente funcionar sob a forma de sociedade anônima, eles devem também agir com lealdade. E essa lealdade se reflete na questão ambiental, quando na própria Lei 6938 há um artigo, esse é o parágrafo único, artigo 12 e parágrafo único, em que diz ali que as instituições financiadoras e aquelas que concedem incentivos fiscais, ela diz ali apenas as governamentais, devem exigir que os projetos candidatos ao financiamento sigam e obedeçam às normas, critérios do CONAMA, o licenciamento ambiental também, mas o parágrafo único fala uma coisa extraordinária. Ele diz que as entidades previstas no caput, no artigo 12, deverão fazer constar nos projetos a previsão de obras para melhoria da qualidade ambiental e aquisição de equipamentos para controle da poluição. Então nós temos aí uma obrigação dirigida diretamente às instituições financeiras que não deve ser ignorada. E aí vem um ponto importante, que é a distinção
entre bancos privados e bancos públicos. Todos eles compõem o sistema financeiro nacional. A grande diferença entre eles, para a responsabilidade civil e ambiental, é nenhuma. Por quê? Os recursos que são disponibilizados para o crédito dos tomadores que vão empreender, em sua totalidade são recursos públicos do Tesouro Nacional, comissionados aos bancos, e que, na verdade, a distinção entre bancos públicos e privados para fim de responsabilidade civil, ela é irrelevante. Tanto é que, na Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, editada em 2010, é muito claro dizendo o seguinte: os estados, os municípios e Distrito Federal que pretenderem acessar recursos da União ou por ela controlados, devem obter a aprovação dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Ou seja, a própria lei de resíduos sólidos diz o seguinte: olha, eu preciso captar recursos com a União ou recursos por ela controlados. É o que a Caixa Econômica faz, o Banco do Brasil faz e outros bancos privados no país fazem também, de intermediar esses recursos públicos sobre o risco e sobre a contratação privada desses fornecedores, desses financiadores. O importante também destacar é que, recentemente, e isso tem que ser bastante dito e redito, é que o próprio Banco Central, reconhecendo a necessidade de uma regulação da preocupação socioambiental das instituições financeiras, editou recentemente, mas a discussão já vem ao longo de um bom tempo, uma resolução que obriga os bancos a terem uma política de responsabilidade socioambiental. Uma política em que os bancos serão obrigados a, dependendo do tamanho da instituição financeira e dos projetos que pretende financiar, ela vai ter que ter proporcionalmente uma estrutura interna no banco para poder dar conta da análise desses projetos. É muito importante dizer também que nós não podemos de forma nenhuma ignorar que a ampliação do rol de responsáveis por danos ambientais, ele vem sendo ampliado na medida em que a sociedade também vem sendo exposta a mais riscos. Então isso é absolutamente importante deixar claro e dizer também que a responsabilidade civil ambiental do financiador não é automática, como nenhuma responsabilidade é automática. Eu preciso de um nexo de causalidade entre o comportamento ou o não comportamento do financiador e um resultado. Então isso é muito tranquilo, e eu acredito que o Brasil está dando um passo à frente na questão da eficiência econômica na defesa dos recursos ambientais. Ok, doutor Alexandre, muito obrigado. Doutor Alexandre, o senhor também tem uma obra publicada sobre a responsabilidade do financiador pela editora Livraria do Advogado. Gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua obra e em seguida as suas reflexões finais. Bom, essa obra foi resultado de aproximadamente aí 5 ou 6 anos de pesquisa e fez parte aí como dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, em que eu acabei tendo a felicidade de publicá-la e está à disposição do mercado para análise e, obviamente, aguardo críticas, porque é muito bom ter o trabalho criticado, porque a gente evolui juntamente com ele. O mais desafiador do direito ambiental para mim no Brasil tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, a necessidade do direito ambiental se reafirmar no Brasil como um direito de coordenação. Não há como pensar em desenvolvimento social, em progresso econômico, sem avaliar as regras ambientais. E para isso nós precisamos de uma boa produção legislativa, isso nem sempre é possível. Nós precisamos de uma doutrina comprometida com os fundamentos jurídicos do direito ambiental, não nos fundamentos oportunistas do direito econômico. E nós precisamos também, e temos visto isso já se desenvolver na prática, de um judiciário forte que saiba tornar equilibrado as relações que se desequilibraram pelo poder econômico, pelo poder político. A sociedade precisa disso.
Eu acho que isso é crucial para o desenvolvimento do país. E eu digo sempre, em conversas amistosas ou até mesmo em discussões mais acaloradas, que o problema do Brasil é um problema de responsabilidade. Ninguém assume a própria responsabilidade aqui. Todos nós, e eu digo isso me inserindo na sociedade brasileira, todos nós buscamos um culpado para tudo aquilo que dá errado. Então, nós precisamos assumir as próprias responsabilidades, apontar as responsabilidades alheias e fazer com que essas responsabilidades se concretizem em benefício da sociedade. E eu bato também muito dizendo que o mais importante no direito ambiental é fazer com que essas características que eu disse agora aqui se concentrem na prevenção, porque a reparação do dano ambiental no Brasil é uma aventura jurídica, em que nós não sabemos como isso vai terminar e, obviamente, a gente nunca consegue trazer uma região ou um sítio ambiental novamente para aquela condição natural. Então é muito melhor fazer com que aquele evento danoso não se concretize. Para isso precisamos de regras claras, precisamos de um judiciário forte e precisamos também de assunção de responsabilidade das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, indistintamente, sobretudo do poder público. Ok, doutor Alexandre, muito obrigado. Gostaria então de agradecer em nome do portal Atualidades do Direito, doutor Alexandre, doutora Silvia e doutor Zé Rubens, pela participação. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, o meu abraço e até um próximo programa do Atualidades do Direito.